Olá, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje. Encontro com João Marias Guias pretende ser um espaço de reflexão sobre o momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil, mas a partir de Minas Gerais e um olhar sobre Minas Gerais também. Serão vários encontros, nós vamos abordar vários temas, temas que nos inquietam, nos preocupam, nos provocam angústia, mas também paixões. Dá um exemplo, alguns exemplos. Por exemplo, política e ética. Há uma relação entre essas duas? Deveria haver? E quando não tem, o que acontece? A questão da juventude, tão imersa nas redes sociais e muitas vezes também sem perspectivas. A questão das mulheres situadas onde nós estamos numa sociedade machista, misógina, a questão do meio ambiente, que é o mundo onde nós habitamos, e nele, nesse mundo, a questão dos animais urbanos que sofrem tanto, a questão da segurança que nos assegura o nosso ir e vir ou não, e principalmente também educação e cultura, que é a marca registrada do nosso João Marisguia. Aliás, e quem somos nós? Não é? Essa conversa vai ser conduzida por nós. E quem somos nós? João Marisguia, sociólogo, professor, ativista político desde sempre, ex-secretário de Educação. Beth Cataldo, jornalista, editora, com passagem pelos principais jornais do país como repórter de política e economia. E eu, Miriam Cristos, professora aposentada, feminista, jornalista e defensora dos animais. Então, e tem uma coisa, nós três que tivemos caminhos tão diferentes na nossa vida ao longo de tantos anos, nós temos duas coisas em comum, na verdade. Nós participamos nos anos 70 do Jornal de Fato, que foi um jornal de imprensa alternativa que lutou contra a ditadura. Mas hoje também nós temos algo que nos une, que é a defesa intransigente da democracia. Mas não é uma democracia vaga, abstrata. É a democracia do exercício difícil, mas do profundo respeito à diversidade em relação ao outro. Bom, João, para começar, então, claro que em breves palavras, porque falar sobre sua trajetória, são muitos anos de trajetória, graças a Deus, né? É uma trajetória longa, que bom. Mas vamos começar, eu pensei assim, da gente começar com seu ativismo político nos anos 60, no movimento estudantil, quando eu imagino que você era mais seduzido pelas teorias radicais do enfrentamento do sistema, que, aliás, também estávamos numa ditadura, não podemos esquecer isso. E eu gostaria de saber também em que momento se dá a virada que você se torna um social-democrata. Miriam Cristos, Beth Cataldo, honrado e grato por estar com vocês, entrevistado por vocês. Felicíssimo, porque eu as conheço desde a década de 70, embora eu seja aqui o decano em idade. Vocês são jornalistas muito profissionais, muito éticas e têm um compromisso com a verdade. Ninguém aqui veio fazer homenagem ao amigo João Marisguia. Isso. É entrevista para valer, eu que me vire, eu que dê conta. Miriam, nós lutamos em 3 momentos de resistência contra a ditadura. A primeira resistência liderada pelo movimento estudantil, movimento cultural, uma participação muito discreta da Igreja Católica, um segmento da Igreja Católica, mas nós todos, da liderança do movimento estudantil e daquela resistência que foi de 66 até o AI-5, dezembro de 68, nós todos queríamos o fim da ditadura, queríamos mais dinheiro para a educação, queríamos mais igualdade, mas nós éramos revolucionários, socialistas, e nos pautávamos pelo modelo da Revolução Cubana ou pelo modelo da Revolução Chinesa. Nenhum de nós lutava por liberdades democráticas. A democracia não estava na nossa agenda, na nossa visão de mundo. A nossa visão era um socialismo e, como tal, autoritário, que era socialismo de partido único, e quando é socialismo de partido único, caminha para a tirania, ao invés de uma utopia, viraria uma distopia, e vou lhe dizer, ainda bem que não conseguimos fazer a revolução, porque todas as revoluções traíram os seus desígnios, as suas ideias, os seus propósitos e se transformaram de utopia em distopias. Essa foi a primeira fase. A segunda fase
com o ato institucional de dezembro, que a ditadura da ditadura fechou tudo e combateram até entre si, deslocando aqueles que eram, por assim dizer, mais propensos a encerrar a ditadura em poucos anos e restabelecer uma democracia controlada, esses foram silenciados e veio a fase que foi chamada de os anos de chumbo, que coincidiu com o chamado milagre econômico brasileiro. Aí nós fomos acusados de terroristas, perseguidos, sequestrados, torturados, assassinados, e quem conseguiu escapar foi para o exílio, exceto aqueles que, não sendo assassinados, permaneceram presos por anos, que foi o meu caso. Quando essa fase passou e terminou nos idos ali de 73, 74, quando o MDB elege 16 de um total de 24 senadores, então há um respiro e a ditadura com Geisel responde com a distensão lenta, gradual e segura. E nós fomos reeducados, eu mesmo que vivi no exílio, vi Allende ser eleito democraticamente no Chile, participei da democracia chilena, do reformismo chileno, e entrei num processo de revisão de práticas, criticando a luta armada, mas sem perder a ternura, sem perder os valores da igualdade, de justiça que aprendemos lá nos idos em que éramos revolucionários. E você é social-democrata até hoje, você se E considera? aí me tornei, já no Chile, refletindo, e aqui no Brasil, interagindo com a sociedade ainda sob a ditadura, entrei no mestrado de ciência política, estudei a literatura da ciência política contemporânea e a reflexão sobre a questão da democracia, eu me tornei, na década de 70, social-democrata. Quando eu participo da fundação do PT, eu já era um social-democrata e o meu socialismo era o socialismo do estilo socialismo em liberdade. Na verdade, capitalismo com igualdade, capitalismo com políticas públicas socialistas, capitalismo e mais igualdade, e no capitalismo outras formas de organização da economia, como o cooperativismo, no sentido de acabar com a pobreza e promover a ascensão social dos pobres a um padrão de classe média. Isso é tipicamente social-democracia. É luta de classes política que redistribui o poder político e redistribui a riqueza social para que não haja pobreza. É uma utopia? Se for, é uma bela utopia, porque essa casa com a democracia, ao invés da revolução, que acaba dispensando a democracia. Então, sou um social-democrata, hoje no PT, a chamado do Lula para voltar ao PT e a chamado do Lula para me tornar pré-candidato a deputado federal. Mas sou um social-democrata, é o que eu defendo. João, as tensões políticas que a gente vive nessa eleição de 2026 passam muito por essa profunda polarização ideológica entre esquerda e direita, mas passam também por os desafios na área internacional, que se tornou presente, colocada no centro das atenções, e também os desafios internos na área econômica e na área social. Então, eu gostaria de perguntar a você, como é que você avalia esse momento político atual? Foi muito oportuno você fazer referência ao cenário internacional. Porque, na época da década de 60, o mundo estava bipolarizado entre capitalismo, democracia e Estados Unidos da América de um lado, e suas áreas de influência, incluindo a América Latina, e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o socialismo de outro lado. O mundo estava bipolarizado desde 1947, isso chamou-se de Guerra Fria, e esse clima de bipolarização extremada e ideológica permeou toda a política mundial e inclusive na América Latina. Foi uma vaga de ditaduras substituindo e eliminando a vaga anterior de democracias. Os dois únicos países da América Latina que escaparam da ditadura foram a Venezuela e a Colômbia, e ambas tinham guerrilhas, curiosamente. Todos os demais viraram ditaduras, não foi só o Brasil, todos. Essas são as duas exceções. Hoje, quando você coloca a questão internacional, você não tem mais a Guerra Fria como tal. Nós vimos de um mundo multipolar, um mundo de relações bilaterais, país a país, um mundo de policentrismo, distribuição mundial do poder, um mundo de mercado livre com a ascensão da China, do Sudeste Asiático e a consolidação do mercado comum europeu, que é um mercado comum europeu de 23 trilhões de euros de produto interno bruto, como conjunto é a segunda maior economia do mundo, quando a extrema-direita irrompe a partir da eleição de Trump e organiza a internacional chamada conservadora, nome impróprio,
na verdade, é uma internacional do extremismo antidemocrático. Ele é mundial, ele tem hoje alinhamentos do tipo Trump e Putin, por exemplo, dentre outros. Então, é uma expressão internacional. Essa internacionalização do extremismo está no meio de nós, através da extrema-direita brasileira, que não se resume mais ao movimento do bolsonarismo, até se emancipou da tutela do bolsonarismo e hoje está concentrada no Partido Liberal e no Partido Novo, a extrema-direita brasileira antidemocrática. Nós vivemos um período em que nós éramos felizes, Miriam, e não sabíamos que foi de 1988 a 2014, quando nós tivemos uma bipolarização entre o PT no campo da esquerda democrática e o PSDB no campo do centro democrático, aliado ao MDB, e as alianças variavam até de direitas semidemocráticas com a própria esquerda ou com o campo do PSDB. Nessa época, você poderia falar de um nós contra eles, mas não era um nós sem eles. Os adversários, às esquerdas e ao centro, não se tratavam como inimigos. Havia civilidade. As ideias estavam na ordem do dia, na forma de programas de governo que pensavam o Brasil de modo diferente. Em alguns momentos, havia dificuldade, sim. Por exemplo, teve o Fórum FHC. Sim, né? O que fizeram também com a Marina Silva. Teve o Fórum FHC, liderado por uma ala do PT, mas o Fórum FHC foi criticado na ocasião pelo próprio Lula e pelo José Dirceu. E aí o Fórum FHC, que veio lá do PT do Rio Grande do Sul, saiu de cena, que era um extremismo, era um sectarismo, assim como o próprio PT, o meu partido, destratou a Marina Silva de um modo inaceitável eticamente. Eu acho até que algum dia o PT precisa pedir desculpas públicas à Marina Silva. O que se fez com ela na eleição de 2014 foi algo abominável, 2010 foi algo abominável. Enfim, então nós tivemos esses momentos, mas o padrão geral foi um padrão civilizado de disputa democrática dura, porém programática, visões de mundo, ideias, diagnósticos de Brasil e projetos para o Brasil. Uma linhagem com o Plano Real, com a estabilização da economia, com a reorganização do federalismo, a reforma de Estado, o choque de capitalismo que Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso representaram, que foi um progresso, foi democratizante, com privatizações, foi uma mudança significativa na estrutura da economia brasileira e do Estado brasileiro. Só que a promessa do PSDB de fazer a social-democracia parou no Plano Real e eles não fizeram social-democracia. Curiosamente, o partido que se autodenominava socialista é que vai começar a construir a social-democracia, criando o estado de bem-estar social no Brasil, com um reformismo até moderado, que foram os governos Lula I, Lula II, Dilma I, o Dilma II não, que aí veio a recessão, e agora uma retomada mais avançada no Lula III. Então, o contexto... Se me permite, só um parênteses, nesse contexto de construção de projetos comuns, né, entre esses dois polos que você bem situou naquela época, a gente não pode se esquecer de que o PT votou contra o Plano Real, o plano que planejou e conseguiu estabilizar o país em termos macroeconômicos, em termos de controle da inflação, um fenômeno realmente muito relevante, porque o Brasil estava sendo engolido pela inflação. A gente sabe bem disso como geração, né? Então, acho que é um ponto histórico muito bem chamar a lembrado, atenção. Porque a inflação, quando Fernando Henrique Cardoso assume como ministro da Fazenda de Itamar Franco a liderança e a construção do Plano Real, era de 2.006% ao ano. Isso. E ela cai para 1%. Era hiperinflação. Isso foi um mecanismo de redistribuição de renda muito efetivo, porque a inflação tira dinheiro do pobre, porque o pobre não tem como se defender contra a inflação. E o PT, equivocadamente, votou contra o Plano Real, e mais do que isso, quando termina o segundo governo, Fernando Henrique Cardoso, a campanha vitoriosa do presidente Lula pelo PT em 2002 tinha como uma espécie de marca a herança maldita. Tudo que não houve foi herança maldita. O governo Lula I recebeu a democracia estabilizada, o Brasil muito melhor do que era quando Fernando Henrique Cardoso assumiu os governos, e a crise grave que havia acontecido,
com o problema cambial, que foi mal conduzido pelos governos Fernando Henrique Cardoso, até um certo populismo cambial, isso já havia sido superado. Então, foi uma situação favorável e vem, felizmente, um período de céu de brigadeiro, que é o boom das commodities, com a explosão das importações da China, o que vai permitir um crescimento vertiginoso da economia brasileira, o aumento exponencial das receitas públicas do Tesouro e, portanto, o financiamento sem inflação das políticas socialistas de estado de bem-estar social que o presidente Lula soube tão bem implementar. Aí eu chego no ponto, até 2014, éramos felizes e não sabia. Só que nas entranhas do que estava acontecendo já de mal-estar, de reversão nas expectativas de continuidade do crescimento, a partir de 2012 os sinais já eram claros. Aí nós tivemos, primeiro, 2012, um ano polarizado pelo mensalão, os julgamentos públicos do mensalão. Seguiu-se a isso foi um gatilho das jornadas de junho de 2013, que é quando... Que começaram de forma progressista, até crítica, interessante. Depois é que a direita foi tomando a rua, né? As jornadas de junho tinham de tudo. Tinham até de extrema esquerda e depois fomos descobrir também a extrema direita, mas as direitas se encontraram nas ruas pela primeira vez, começaram a se descobrir numerosos grupos, inclusive de jovens, gostaram das ruas, perderam o medo de se assumirem como direita, era direita envergonhada, porque ser de direita até então significava ter defendido a ditadura. Aí gostaram de ser uma nova direita e, infelizmente, como ela era invertebrada, não com uma ideologia nítida, sem um programa e sem partido político, ela vai sendo envolvida pela onda que vai resultar por uma série de acidentes no líder dessa extrema-direita, Jair Messias Bolsonaro, a partir do momento em que Michel Temer e Aécio Neves são inviabilizados no episódio JBS, o centro da política brasileira se dissolve nas eleições de 2014 com a ascensão das direitas, quando o parlamento foi tomado pela eleição de senadores militares, senadores policiais, deputados federais militares, deputados federais policiais, é todo um direito do militar, do policial, se candidatarem, em mérito deles, foram eleitos e formaram maioria no Congresso Nacional. De 2015 em diante, que aí vem aquele clima de recessão, as crises superpostas, a mãe de todas as crises, que é a crise política, a formação do blocão, liderado pelo Eduardo Cunha, a ruptura do MDB com o governo Dilma, a recessão no governo Dilma, todo esse quadro e a organização da extrema-direita caminham para o impeachment. O gatilho já não é mais o mensalão, o gatilho já é a Lava Jato e o lavajatismo. E eles vão conseguir com isso depois a incriminação do PT, nasce o antipetismo, consegue aqueles processos fraudulentos do Moro contra o Lula, termina-se com a prisão e a inelegibilidade de Lula, e tudo isso prepara a ascensão e a vitória do bolsonarismo. Vencendo ou não, a extrema-direita já estava capilarizada, organizada e estruturada em todas as classes sociais, do agronegócio ao grande empresariado industrial e mercantil, passando pelas classes médias, chegando ao povo pobre e capturando, inclusive, paixões religiosas entre evangélicos e entre também católicos de um certo movimento mais conservador. Então, certo. O Brasil muda e cai no nós sem eles. Tá. O extremismo para excluir o outro, que é o divergente. Aí vem a intolerância e esse mal-estar que nós vivemos durante 10 anos no Brasil. João, para trazer um pouco a nossa conversa para uma realidade mais próxima de Minas Gerais, eu queria que você analisasse um pouco esse cenário que nós vivemos no Estado. Primeiro, em relação às profundas restrições orçamentárias, quer dizer, a gente tem um Estado altamente endividado, com dificuldades para conduzir o seu endividamento, com dificuldades para bancar despesas, muitas vezes obrigatórias, ou fazer investimentos relevantes, a ponto de que temos aqui uma grande insatisfação com o Estado, por exemplo, das estradas, os gastos com educação, com saúde. Portanto, existe uma precarização dentro do governo estadual, dentro de Minas Gerais, que a gente pergunta, e eu pergunto a você, se você compartilha uma visão pessimista, que é o que a gente mais ouve, sobre quais serão as condições de governança desse Estado, nessas condições tão difíceis. Pessimista não, porque nós já vimos um pouco esse filme no passado. Por exemplo, o Mário Covas, quando foi eleito governador de São Paulo,
pegou São Paulo, do ponto de vista financeiro, numa crise sem paralelo. E ele organizou o Estado de São Paulo em 4 anos. Quando o Aécio Neves, no primeiro governo, venceu e governou, ele herdou do governo anterior, de Itamar Franco, por quem eu pessoalmente tinha muito apreço, uma situação de crise gravíssima financeira, ao ponto do Fernando Henrique Cardoso ter que inventar a federalização de estradas estaduais para que o governo Itamar Franco, no final, tivesse dinheiro de origem federal para pagar novembro, dezembro, 13º e o terço de férias aos servidores públicos do Estado, para não terminar numa crise com funcionários públicos sem receber 2 a 3 meses. Então, tivemos esse exemplo. Daí em diante, o Aécio, no segundo governo, quando resolve e inventa aquela história da Brasília, lá no caminho do aeroporto de Confins, a pequena Brasília, que era uma espécie de plataforma de alto lançamento à futura candidatura a presidente, ele endivida o Estado. Aquilo custou 1 bilhão e 500 milhões de reais a preço da época, 2004, 2005, 2006. O Anastasia assume depois, eleito em 2010, e toma 3 grandes empréstimos, que pelo menos eles foram investidos em infraestruturas, mas ele duplica a dívida de Minas num patamar de 106 bilhões de reais, contra uma receita que não dava folga para uma dívida desse tamanho. O Pimentel vence as eleições e cumpre, honra o pagamento da dívida de Minas com a União, pagando o principal e os juros. Mas o Pimentel descuidou-se, porque julgava que a Dilma Rousseff, reeleita presidente da República, ia ter um tratamento preferencial com Minas Gerais, para Minas Gerais ter capacidade de investimento via governo federal, uma vez que não tinha capacidade própria para nenhum real disponível para investimento. Com o impeachment, deu no que deu, e o Pimentel terminou atrasando o pagamento de servidores públicos, pagando em 3 parcelas e retendo 10 bilhões de reais da saúde de municípios e que não conseguiu pagar até o término do seu governo. Mas a dívida que ele deixou para o próximo governo, que foi o governo 1 de Romeu Zema, foi praticamente a dívida que ele recebeu de Anastasia. Romeu Zema aproveitou-se de uma ação que o Pimentel tomou no final do governo dele, obtendo no Supremo Tribunal Federal a isenção temporária do pagamento da dívida pública, o que dava uma folga financeira para você poder colocar os salários em dia e devolver o dinheiro da saúde aos municípios. Foi o que o Zema fez no primeiro governo. Mas o que o Zema fez? Não pagou mais a dívida pública, como se não houvesse o governo da União e Minas Gerais fosse uma nação soberana. Não pagou o principal, não pagou os juros. No governo 1, apostando tudo na reeleição de Bolsonaro, até para receber uma espécie de anistia parcial da dívida. Quando termina o segundo governo Zema, que ele sai para o Simões assumir, a dívida de Minas tinha mais do que dobrado, de 106 para 230 bilhões, com crescimento puramente financeiro, sem R$1 de investimento. Pior do que isso, os governos Zema, e isso está sob sigilo, e essa caixa preta tem que ser aberta e revelada aos mineiros, não mostrou aos mineiros a política de isenções tributárias que ele concedeu no valor acumulado de 26,2 bilhões de reais de isenções tributárias, inclusive para a empresa da família dele, no valor de 2,5 milhões de impostos que a família deixou de pagar, os tais negócios comerciais Zema. Então, essa política predatória, por assim dizer, descapitalizou o Tesouro em Minas Gerais. O Tesouro hoje cobre folha, custeio e não tem R$1 para investimento. E tem uma dívida que só não é muito maior e muito pior, porque o então senador Rodrigo Pacheco, com apoio do presidente Lula, entraram com o Propag, aprovado na Assembleia praticamente por unanimidade, inclusive com apoio do secretário da Fazenda de Romeu Zema, e Romeu Zema passou 2 anos
subindo no palanque e fazendo agitação irresponsável, atacando o governo federal, inclusive a pessoa do presidente da República, desmerecendo o Propag, como se não houvesse responsabilidade dele com o pagamento da dívida, até que ele foi silenciado pelo próprio secretário da Fazenda e pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para que Minas voltasse a honrar o pagamento da dívida pública baseado no Propag. O legado que Zema, Simões estão deixando, ele é tenebroso. O próximo governador, qualquer que seja, e por mais virtuoso que seja, e melhor que seja a equipe, e mesmo com o apoio do governo federal, vai fazer nos 2 primeiros anos uma travessia do deserto de organização das finanças públicas, renegociação da dívida pública, porque Minas está com as infraestruturas depauperadas, está com o esquema de receita depauperado pelas isenções tributárias, está em processo de desindustrialização, o serviço público de saúde está semi-terceirizado, que agora os hospitais não são mais gerenciados por profissionais da saúde, como a Santa Casa, como o Hospital Mário Pena, mas por empresas que se organizaram no mercado, algumas muito sérias, a maioria predatórias e oportunistas, querendo ganância financeira, aí eles quebram a qualidade do serviço prestado à população, recebem o dinheiro do SUS, satisfazem as cláusulas contratuais, e é essa visão ideológica perversa de privatização selvagem que o governo Romeu Zema está fazendo na área da saúde. Tentou na área da educação, mas a sociedade resistiu aos intentos de escola cívico-militar e de privatização de escolas públicas. E o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica em Minas Gerais, ensino médio, IDEB 4, numa escala de 0 a 10, ou seja, a maioria dos alunos de 17 anos, concluintes do 3º ano do ensino médio, tem um domínio curricular em língua portuguesa e matemática esperado de um aluno de 13 anos, concluinte do 8º ano do ensino fundamental. Uma defasagem na escolaridade de 4 anos de conhecimentos. O IDEB nos anos finais, que é o antigo fundamental, o aluno termina com 14 anos no 9º ano, o IDEB em Minas é de 4,7. Significa um domínio em matemática e português esperado de um aluno de 11 anos que está no 6º ano. Portanto, um declínio cognitivo de 3 anos de escolaridade. E o IDEB, nos anos iniciais, é de 6, numa escala de 0 a 10, que é o ciclo de alfabetização e letramento. Ou seja, a educação em Minas está em crise, quando já foi a melhor educação do Brasil. Hoje são os estados nordestinos. Esse é o legado que o próximo governador vai receber. Em suma, João, podemos dizer que será uma travessia difícil e dolorosa para Minas Gerais. É como São João Batista, que eu tanto prezo, que andava na borda do deserto comendo mel, tâmara e aquele bicho que dá no deserto, que seca e come. Gafanhoto. Gafanhoto seco, mel e tâmara. Essa vai ser a travessia. Nós vamos ser 2 anos de gafanhoto seco, mel e tâmara. E quanto ao Congresso? Porque o Congresso atual é tido como um dos piores, né, dos últimos tempos. E, no entanto, você está concorrendo. Qual que é o sentido de querer participar deste Congresso? E qual que seria, o que a gente pode esperar da sua atuação enquanto deputado federal, caso você seja eleito? Bem, aos 78 anos, ainda bem que com ótima saúde, eu aprendi 2 coisas fundamentais na minha vida, que orientam a minha consciência, a minha tomada de decisões, o meu ser, o meu eu, que são o que é felicidade. É amor, amorosidade, fraternidade e luta. Fraternidade e luta. Aliás, o amor é uma luta perpétua para preservar o amor e fazer prevalecer a fraternidade. Fraternidade e luta, solidariedade e luta. É isso que me anima. Traduzindo isto, o que eu quero? São Paulo falava de fé, caridade como virtudes maiores e que, se não houver amor, tudo isso é em vão. Nós que lutamos por democracia, nós que lutamos por mais igualdade, eu diria igualdade, democracia e liberdade. Mas se não houver fraternidade, tudo isso é em vão.
Quando você faz luta política, você não luta contra pessoas. Você não luta para destruir pessoas, grupos humanos, classes sociais. Você luta por ideias, por valores, sabendo que na democracia, em sociedades contemporâneas, sofisticadas, complexas, plurais, diversas, você tem um universo de várias classes sociais, de uma multiplicidade de grupos sociais, onde você tem atravessando a sociedade a solidariedade e o conflito, a questão de gênero, a questão de grupos étnicos, a questão da orientação sexual, a questão das preferências religiosas, toda a diversidade humana ali se coloca. Então, tudo chama para o entendimento, o diálogo, a negociação. Tudo que o extremismo nega, que ele quer impor uma única pauta de pensamento, o pensamento único, uma única pauta de valores, não aceitando os valores de outrem e, portanto, impondo o autoritarismo, a violência, a exclusão e o extremismo. Então, em democracia, é isso que nós temos que fazer. Nós estamos vivendo uma situação em que a democracia, que é o maior bem público que nós temos desde a Constituição de 88, e os valores que ela nos traz, como os direitos fundamentais, os direitos sociais, como a construção do estado de bem-estar social, as liberdades que desfrutamos, tudo isso ontem, no governo Bolsonaro, durante 4 anos e até o 8 de janeiro de 2023, estiveram severamente ameaçados e nós estivemos na borda do precipício, na beira de uma guerra civil, que inclusive faria a cisão das próprias Forças Armadas. Isso passou, mas nós não estamos livres de um retorno ao poder pelo voto, se essa for a escolha da população brasileira, do mesmo extremismo que ontem ameaçou destruir a democracia, é o destrutivismo ideológico. Eles querem destruir o Estado de bem-estar social, as instituições, a democracia, o sistema de pesos e contrapesos, os 3 poderes constitucionalizados, a cultura, o pensamento, a diversidade, a pluralidade, a sociedade civil. Para impor o quê? Impor uma autocracia até com características de religiosidade. Então, a religião penetrou a política penetrou a religião, expulsaram Jesus Cristo dos templos e instauraram o totalitarismo ideológico. Nós estivemos sob este risco. Isso passou em termos, isso está estruturado na sociedade brasileira. Verdade seja dita, antes eles tinham 40%, 45% de aprovação. O bolsonarismo extremado hoje tem 10% das preferências. Até queria abordar um pouco essas questões estatísticas de pesquisa sobre os eleitores brasileiros a partir desse livro, do último livro, né, mais recente, do Felipe Nunes, que é o Brasil no Espelho, que ele apresenta os resultados de uma ampla pesquisa, com cerca de 10 mil pessoas, né, no Brasil. E no ranking do que eles chamam de principais desvantagens do país, aparece o combo: violência, criminalidade, insegurança, ordem pública. Em segundo lugar, aparece a questão da corrupção. Como é que você analisa esses resultados, João? Bom, isso tem a ver com a pergunta anterior, por que sou candidato a deputado federal. Não é porque o presidente Lula, com quem eu tenho amizade pessoal longeva, desde 1979, me convocou para ser candidato e me pediu para voltar para o PT, que eu estava fora de partido político. Não é por isso. Isso se deve, primeiro, a um compromisso fundamental com a democracia que esteve ameaçada. Eu lutei minha vida inteira, nós lutamos pela democracia e ela esteve ameaçada. E você hoje, para maximizar a eficácia da ação política, você tem que ter poder. Mandato parlamentar é uma forma de poder. Com o mandato de federal, eu falo para o país. Eu falo para a mídia nacional. Eu abro debate na Câmara dos Deputados. Eu posso liderar temas e debates na Câmara dos Deputados. Posso fazer isso, né? É um construtivismo ao invés do destrutivismo. Abrir debate com o outro, inclusive com a extrema-direita. Eu tenho que respeitar o mandato popular, a soberania popular, o voto. Você acha possível dialogar com a extrema-direita? Eu acho que é possível. Eu tenho alguns apoiadores que são bolsonaristas radicais, mas têm apreço pessoal por mim. É possível você encontrar
modos de conversar, até porque as bases do bolsonarismo são a favor do SUS, são a favor da educação pública e gratuita e socialista, no sentido da universalidade, da gratuidade. Eles são a favor de muitas das causas do estado de bem-estar social, social-democrata, só que isso fica subterrâneo. Aí chega nos temas. É isso. Eu sou uma pessoa que falo e escrevo há muito tempo. Começo por corrupção. As esquerdas, eu sou das esquerdas, sempre trataram o tema da corrupção. Não é que sejam negligentes com a corrupção e muito menos sócios da corrupção. Aí isso é um tema do moralismo das direitas. Jânio Quadros, Collor de Mello e assim por diante. Equívoco. A corrupção não é nem de direita, o combate à corrupção não é tema nem de direita, nem de esquerda, nem do centro. É um tema da decência humana. É um tema da dignidade humana. É um tema dos valores da liberdade, dos valores da verdade e do republicanismo, a coisa pública. Defender o que é público com transparência, prestação de contas, honestidade, integridade e eficácia na aplicação do dinheiro. Então é um grave equívoco que os meus companheiros de esquerda durante décadas cometeram, achando que corrupção é tema das direitas. Não é. Corrupção é tema da democracia. Democracia e corrupção são contraditoriamente antagônicos, incompatíveis. O combate à corrupção é um imperativo moral. É como se fosse um mandamento da lei de Moisés no Sinai. Combater a corrupção é imperativo moral de todo cidadão que quer liberdade em democracia, que quer pluralidade, diversidade, que quer, inclusive, ética pessoal. Então, para mim, é fundamental, é uma agenda permanente. Então, os pesquisados que responderam que corrupção é o tema mais sensível, eles estão certos, é muito sensível, e nós estamos vendo agora o polvo gigantesco do caso Banco Master e Vorcaro, envolvendo personalidades da República de todos os partidos, inclusive um senador que já foi governador na Bahia por 2 vezes, era um político excepcional, foi um excepcional governador, o Jacques Wagner, e o PT tem que ter uma atitude. Primeiro, devido processo legal, presunção da inocência, plena defesa, direito ao contraditório. Se comprovado nos autos, com base em prova, em evidência irrefutável, que cometeu crime de corrupção, o PT tem que convocar o Conselho de Ética, tomar uma atitude, excluir do partido e que a lei penal se aplique sem nenhuma proteção. Perfeito. É o que eu defendo. Isso está escrito e eu declaro. E esse é um tema. O outro, segurança pública. Criminalidade. Segurança pública é um direito humano, como educação, como saúde. Os filósofos liberais dos séculos 17 e 18 diziam: é direito natural a liberdade individual, a felicidade, a propriedade, a vida e a segurança, isto é, o direito de não ser morto por morte violenta, que era muito comum devido às guerras frequentes que havia no território europeu. Portanto, segurança pública, que aliás a nossa Constituição capitula a segurança pública com status de direito equivalente à saúde e à educação. Por que as esquerdas não se apropriaram e não trataram o tema da segurança pública até 1 ano atrás? Porque nós sofremos a ditadura na carne e identificamos quem tem farda com ditadura. Portanto, desconfiança plena. E a segurança é um tema de quem tem farda, a segurança é um tema das direitas. O maior equívoco: quem tem farda pertence a uma instituição de Estado, que não é de governo, que é disciplinada pela Constituição, e responsabilidade no que couber do governo federal, Forças Armadas, dos governos estaduais, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Penal e a Polícia Militar de Bombeiros. São cidadãos como outros quaisquer, não tem que ter preconceito algum. Segurança pública é um bem público como educação, como saúde, e os profissionais da segurança pública são seres humanos que vivem numa situação extrema de tensão psicológica e emocional. Então, isso tem que ser tratado como prioridade nacional. Perfeito. Eu defendo esse ponto de vista e as esquerdas têm que repensar a questão da segurança pública sem preconceito. Inclusive com a questão da repressão, que também faz parte do Estado, essa função, né? A esquerda realmente sempre teve muita dificuldade. Agora, uma outra coisa, a Beth citou o Felipe Nunes, né, nesse livro, que é muito interessante, né? O Brasil no Espelho. O Brasil no Espelho, né? Isso. Tem uma outra questão também que esse livro aborda,
que quando se pergunta a respeito dos programas sociais, 80% mais ou menos, ou até mais, são favoráveis, porque veem que são mecanismos para enfrentar a fome, a desnutrição e outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, 70% acham que os planos governamentais, os projetos sociais, levam a pessoa a não querer trabalhar. Tem essa visão que a pessoa fica preguiçosa. O que você acha disso? Bom, tem várias coisas envolvendo isso aí. Por exemplo, os evangélicos, que todos nós respeitamos, como respeitamos os católicos, os espíritas, os que são das religiões afro-brasileiras, ou os que não têm religião, mas todos têm bons valores, né? Nós todos valorizamos e respeitamos isso. Entre os evangélicos pobres, com renda até 2 salários mínimos, 68%, em geral, pretos e pardos, votaram em 2018 e em 2022 em Bolsonaro. Entretanto, eles são filhos do lulismo, que migraram da pobreza para a classe C de consumo, passaram de 2 salários mínimos e chegaram até 5 salários mínimos, na verdade chegaram até quase R$7.000 de renda mensal familiar, filhos do lulismo, quando puderam, então, entrar num avião pela primeira vez, levar a família à praia pela primeira vez, comer pizza em restaurante pela primeira vez, comprar o carro próprio pagando prestação, entrar no Minha Casa Minha Vida, entrar no ProUni e ter um filho na universidade pela primeira vez, tudo isso são criaturas do lulismo na linhagem social-democrata. Só que na época que isso foi desenvolvido, primeiro e segundo governos Lula, falava assim, consumismo, 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 e não houve uma educação para o civismo democrático, para que compreendessem que todas essas conquistas só foram possíveis dentro da democracia com uma visão de mundo mais social-democrata. E, portanto, eles foram beneficiados pelo bem-estar, mas deseducados, porque não aprenderam sobre o republicanismo e as virtudes e os valores superiores da democracia. Na confusão, quando as suas expectativas de ascensão social e de status começaram a ser rebaixadas devido à crise da recessão, migraram de uma posição a outra, deixaram o campo do lulismo e apoiaram. Aí vem uma questão que às vezes os evangélicos cometem um equívoco. Os evangélicos cuidam muito dos seus, cuidam muito da mulher. 42% das mulheres evangélicas, pesquisa demonstra, sofrem violência doméstica. Assim como também as mulheres católicas, 37%. Você tem um problema grave de alcoolismo, de consumo de droga. E as comunidades evangélicas resgatam a pessoa do alcoolismo, resgatam a pessoa do consumo de droga e tentam organizar, reestruturar a família em torno da figura feminina, que é muito mais forte, muito mais estabilizadora. São virtudes, mas isso são bens psicológicos, bens emocionais, uma construção ou uma reconstrução da dignidade do ser humano. Mas não tem nada a ver com bem-estar material. O bem-estar material dos evangélicos pobres é fruto todo ele das conquistas das políticas públicas socialistas de bem-estar social do lulismo. E eles não percebem dessa maneira. Percebem como se o que fazem de virtuoso, que é o fortalecimento comunitário, o apoio mútuo, a solidariedade, a reciprocidade no mundo evangélico, fosse o responsável pelo bem-estar material, o SUS, a educação, chegar à universidade. Não, são as políticas públicas. É porque essa questão de valores se desconectou do mundo real da vida econômica, do mundo real das conquistas sociais e adquiriram uma vida própria, autônoma, no campo dos valores. Então, dizem que as esquerdas são abortistas, que as esquerdas são, por assim dizer, discriminatórias das religiões, que as esquerdas vão fechar igrejas, que as esquerdas não defendem contemplam bandido, o valor da família, que os direitos humanos é proteção de bandido, ou seja, tudo que a ditadura fez contra nós, nos chamando de terroristas, esses pastores mais sectários, mais extremados, claro que não são todos, né? Ao invés de um diálogo, de uma abertura para o debate, eles vêm com rótulos, com acusações absolutamente caluniosas e fantasiosas. Isso pegou. E pegou também, a partir das jornadas de junho, menos Estado, mais indivíduo. Menos Brasília, mais indivíduo. E, de repente, veio a crença, até com o envelope teológico da chamada teologia da prosperidade, que, na verdade, é uma grande picaretagem, essa tal teologia da prosperidade, segundo a qual você é pobre
Você é culpado da sua pobreza. Acredite em si e, pelo mérito, você é capaz de ser um empreendedor. Para ter mérito, você tem que ter um ponto de partida que sustenta educação básica, moradia, saneamento. Que dessa base para a alavancagem do indivíduo vir a ser empreendedor. É tudo um castelo de cartas, mas isso pegou. Então, hoje, um pobre que tem uma motocicleta, que ele está pagando a prestação para entregar pizza, entregar mapas, entregar coisas nas casas, trabalha 14 horas por dia, ele se sente livre e patrão de si mesmo, porque ele não tem o Estado, ele não tem que pagar imposto, ele não tem um patrão, não está numa empresa, ele faz o tempo dele, ele trabalha o dia que ele quer, mas são 14 horas por dia, com todos os riscos de acidente grave, pode até ganhar R$5.000 por mês. Gasta no final de semana, não faz poupança, não é empreendedor, não tem um negócio próprio, e o que ele faz hoje, amanhã, os drones podem fazer. Entregar pizza daqui a pouco, é drone que vai entregar. Entregar papel nas casas, é drone que vai entregar. Então, essa uberização do mundo do trabalho vai se dissolver em função da revolução tecnológica. Então, nós temos que fazer uma revolução educacional. Uma revolução educacional. Escola em tempo integral, de alta qualidade, com exigências. Acabar com a aprovação automática. Impedir que o aluno possa faltar mais do que 5% dos dias letivos por ano. A lei hoje no Brasil permite 25%. E colocar na escola em tempo integral as matemáticas, as ciências, as linguagens, as ciências sociais, mas colocar capoeira, teatro, dança, música, artes plásticas, tecnologia e educação para a vida em democracia. Aí nós temos a escola em tempo integral e vamos ter um outro Brasil, que vai dar a condição fundamental de autonomia moral e intelectual, que é conhecimento e capacidade desenvolvida pelo indivíduo de poder fazer escolhas. Hoje ele nem conhece opções, que ele está mergulhado na pobreza. Como é que ele vai ler se ele está mergulhado na pobreza? João, estava me preparando para falar um pouco mais do contexto internacional, até para tentar entender como isso realmente afeta, se as pessoas percebem que isso afeta a sua realidade cotidiana, mas se a Miriam me permite, eu gostaria de, nessa sequência do que você abordou, e falar um pouquinho desse ponto de vista que você costuma externar a respeito da profunda transformação que as cotas étnicas produziram na sociedade brasileira ao permitir que jovens negros, né, pudessem estar presentes nas melhores faculdades públicas do país. E eu perguntaria para você se você acredita que são resultados duradouros, digamos assim, sustentáveis, né? E se você imagina que será possível manter essas políticas inclusivas e até mesmo aprofundá-las. Na minha visão, essa sintética. é a única verdadeira revolução que a sociedade brasileira fez. Você é muito entusiasmado com isso, né? Sem violência. Sem violência. Olha bem, nós tivemos 350 anos de escravidão. 12 milhões de negros africanos atravessaram o Atlântico. Quase 2 milhões morreram na travessia. 4 milhões e meio foram para as Antilhas e América do Norte. 5 milhões e meio vieram para o Brasil colônia e depois o Brasil império. Nós tivemos uma oportunidade espetacular do Brasil ser hoje segunda ou terceira potência mundial com democracia e bem-estar. Lei de Terras de 1850, sob o Império. O Senado do Império aprova a Lei de Terras para entregar para brancos, que eram 3, 4% da população total do Brasil na época do Império. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, abriram o território para os que vinham da Europa fazer América e fizeram a maior reforma agrária da história da humanidade, que saiu do Atlântico e chegou no Pacífico e todo mundo era proprietário, e isso é a base da pujança do capitalismo americano, que formou o maior mercado em um único território do que viria a ser a nação Estados Unidos da América, de costa a costa. Aqui não. Aqui nós projetamos os negros que já eram livres e os escravizados sem perspectiva de futuro, colapso do futuro e na miséria. Vem a Guerra do Paraguai, 5 anos. O exército brasileiro era fundamentalmente negro. Promessa de recrutamento e lutar. Reforma agrária, terra. Promessa não cumprida pelo Império. Aí veio uma última oportunidade no final do século XIX, quando termina o Império e entra a República Velha, oligárquica, e entra a cafeicultura com trabalho livre, assalariado, remunerado, com as moradias instaladas nas fazendas.
O que a elite branca brasileira fez? Adotou a ideologia da elite colonial inglesa, segundo a qual o negro africano tinha que ser escravizado porque ele era incapaz de juízo moral. Então, ele era uma sub-raça. Essa ideologia racista foi assumida pela elite branca brasileira e, com isso, eles importaram, desde o final do Império, russos, pobres, ucranianos, poloneses, alemães, principalmente italianos, e encheram o Brasil do Sudeste e do Sul com essas populações brancas que monopolizaram o novo mercado de trabalho assalariado somente com brancos. Então, os negros brasileiros, pretos e pardos, após a escravidão e com a República, eles ficaram invisíveis, invisíveis para o Brasil real durante todo o século XX. O único momento que o século XX os viu foi com a queda da ditadura na Assembleia Nacional Constituinte, quando se descobriu a humanidade do preto e do pardo no Brasil e que os direitos humanos, no primeiro artigo, dizem: todos somos iguais diante da lei e em dignidade. Agora vamos transformar isso em ato. Qual foi o primeiro grande ato que colocou concretamente iguais diante da lei e em dignidade? As cotas sociais. Quando eu olho a nossa universidade, a nossa UFMG, com seus quase 50 mil alunos hoje, 56% de todos os nossos alunos da melhor Universidade Federal do Brasil são pretos e pardos com a graça da sociedade brasileira e a bênção da democracia. É a maior revolução que este país fez, ampliando a igualdade de oportunidade pela via da educação. E os governos Lula, quando desde 2007 decidem implantar a ideia do Instituto Federal de Educação Tecnológica, que não havia nenhum, Miriam e Beth, em 2007. Hoje são 870, com 900 mil alunos, e a perspectiva é de 2 mil IFETs em mais 10 anos, com 2 milhões de alunos, com ensino médio de alta qualidade, preparação tecnológica, entrando no mercado de trabalho para o Brasil dar um salto tecnológico. Isso é uma revolução, a despeito de que ainda temos grave desigualdade e ainda temos pobreza. Mas o Brasil da miséria, o Brasil do abandono, o Brasil da invisibilidade dos brasileiros negros, não que não haja ainda algum tipo de preconceito, mas isso é página que está sendo virada com uma revolução pacífica feita dentro da democracia, na linhagem da social-democracia e mérito dos governos liderados pelo presidente Lula e pela presidente Dilma Rousseff. Agora vamos falar de um outro setor, vamos dizer, da sociedade brasileira, um outro segmento, nem sei se é segmento, porque nós mulheres somos quase 53% da população e do eleitorado, né? E, no entanto, engraçado, eu estou vendo pela primeira vez os candidatos, um aqui e outro ali, até Flávio Bolsonaro andou propondo algumas ideias em relação às mulheres, ele está querendo conquistar, né, o eleitorado feminino, né? E eu noto também que nós, mulheres, somos tratadas ainda como minoria e como um nicho, entendeu? Não dá para não recordar que a questão da mulher, quando nós colocamos, né, Beth, em 1975, no seminário Mulher em Debate da ECE, era uma coisa absolutamente nova, porque a esquerda nem reconhecia que havia a questão da mulher. Mas de lá para cá muita coisa mudou, mas ainda continuou. Eu acho que, de maneira geral, a esquerda ainda fala muito pouco em relação aos problemas das mulheres, que são tantos nessa nossa sociedade, não é? Eu diria que a esquerda... E só para acrescentar, a baixa representatividade política, né? Sim, representação política. 10 ou 15% no Congresso, apenas, né? Sendo maioria no eleitorado, mas, no entanto, 10 Eu a 15%. diria que a esquerda masculina ainda não compreendeu adequadamente o que significa essa conquista do movimento do feminismo no Brasil. Mas a esquerda feminina compreendeu e compreendeu muito bem e age com luzes nessa direção. É outra mudança muito importante dentro do Brasil. Vamos olhar ao redor. A nossa Polícia Militar de Minas Gerais hoje é comandada por uma mulher negra. Isso é uma coisa notável. Comandante Cleide. Uma coisa notável, realmente notável. Eu fico orgulhoso disso. Sim. É muito bonito. Olha a Polícia Militar de Minas Gerais. Eu não sei a proporção, mas a Polícia Militar é o Brasil real. A maioria dos policiais militares, inclusive a oficialidade, é de negros, pretos e pardos, de alta formação intelectual,
eles têm cursos de pós-graduação, todos formados em direito, falam inglês, são preparados, enfim. O próprio soldado da Polícia Militar hoje tem que ter curso de direito. Então, você tem já conquistas fabulosas. Eu acho que as mulheres estão sendo, nesse sentido, muito bem-sucedidas. Ora, são maioria quantitativa na sociedade brasileira. Só não tem a proeminência que essa maioria quantitativa deveria ter como um equivalente, porque a desigualdade sobre a condição de gênero feminino no Brasil foi tão onerosa, foi tão opressiva ao longo do tempo, que nós estamos numa fase de transição, por assim dizer, de uma nova construção. Eu diria que a emancipação e a mulher brasileira se assumir o eu, a sua personalidade, eu diria que é em paralelo a essa revolução dentro da revolução, que é a igualização de condições do negro na sociedade brasileira. Isso está prosperando muito fortemente no Brasil. Eu vejo esse quadro com, digamos assim, muita alegria. Eu não vejo com ceticismo nenhum. Só que nós estamos enfrentando barragens monumentais. Misoginia, racismo, preconceitos de toda ordem e agora a febre de feminicídio e coisas é a dessa maior natureza. tristeza, né? Que para essas mulheres não vai ter amanhã, não vai ter futuro, não vai ter nada, né? E só aumentando, né? A propósito, coisa assim... uma conquista espetacular. As delegacias da mulher, com mas delegadas mas mulheres. Estão Aliás, em as delegadas pontos, mulheres hoje são mas até... nem 10% dos municípios brasileiros têm delegacia. Mas nós temos que ter isso em todo lugar. É isso. Aliás, as delegadas mulheres estão crescendo e em pouco tempo eu acho que dentre todos os delegados e delegadas, as mulheres delegadas serão maioria. Então, são conquistas espetaculares. Se você olhar as universidades brasileiras hoje, eu não tenho os dados, mas eu seria capaz de afirmar que a maioria de professores já é de mulheres e a maioria de alunos já é de mulheres. Então, são mecanismos de igualização de condições, de ascensão social e envolvendo todas as classes sociais. Hoje é muito comum você chegar em bairros das periferias e você ter muitas pessoas pobres fazendo universidade. Eu venho de uma família de classe média modesta. Meu pai era médico, diretor clínico do IPSENG, nunca pôde comprar um carro, a nossa casa era muito modesta no bairro da Floresta, e eu me lembro, quando nós comemorávamos no bairro da Floresta, era falado na missa, na igreja de São Pedro, pelo padre Gonçalo Belém Rocha, quando alguém do bairro da Floresta, sempre de classe média, passava no vestibular, ou de engenharia, ou de direito, ou de medicina, entrava na universidade, o bairro comemorava. Olha que interessante. O bairro comemorava. Era uma distinção, não apenas para a família, para o bairro. Hoje, qual quarteirão, qual rua que você anda nas periferias de Belo Horizonte? Não tem mais essa vida comunitária. Que não tem 1, 2, 3 estudantes universitários. É verdade. Bom, a minha vida no bairro da Floresta, eu diria assim que foi o paraíso na terra. Primeiro, era um bairro mais pardo do que branco. Então, nós convivíamos desde a infância, uns nas casas dos outros, com a maior tranquilidade. Eu acho que os valores que eu fui adquirindo, esse louvor que eu tenho à igualdade junto da democracia, tem muito a ver com esse processo de socialização, os amigos de infância, os modos de convivência. Nós construímos a igreja de São Pedro, que ela imita as palmas da mão em oração, que é toda de concreto, durante 12 anos fazendo barraquinha de São João, fazendo bingo, fazendo coletas nas casas, as procissões que nós fazíamos, as ruas rivalizavam com a tapeçaria que as duas madeireiras forneciam a serragem, e a gente pintava e fazia as tapeçarias com temas bíblicos. Então, a Floresta foi muito assim, de convivência comunitária, o entrelaçamento das vizinhanças. Todos nós, crianças, sabíamos fazer carrinho de rolimã, patinete de rolimã, papagaios, pipas. Sabíamos pegar bonde andando, pular do bonde andando, andava era de bonde, ia para a escola era de bonde. Era uma maravilha. Era paraíso mesmo. Então, foi uma fase de socialização assim, em que classes sociais não recortavam o bairro da Floresta, embora houvesse a colina do Colégio Batista, onde moravam quase que somente brancos, mas o bairro era
não vou dizer uma fraternidade, mas tinha esse padrão de sociabilidade muito interativo. João, belo exemplo, sem dúvida, mas a gente já está terminando, né, Miriam? Eu gostaria muito de abordar com você uma questão sobre Minas Gerais, sobre a economia mineira. É uma economia que se assenta em grande parte, a gente sabe, na produção de commodities agrícolas e minerais. Eu pergunto a você se isso não é um empecilho para que o Estado, a sociedade mineira, busque aqueles setores que são setores realmente de vanguarda, baseados em conhecimento e baseados em tecnologia. Enfim, em outras palavras, estamos condenados eternamente a explorar nossos recursos naturais? Isso é um neocolonialismo. Só que ao invés de um neocolonialismo nos imposto de fora para dentro do país, ele foi produzido dentro das próprias Minas Gerais. Porque as elites são neocoloniais. Por exemplo, o Estado de Minas Gerais é campeão nacional em número de universidades federais. Nós temos 11 universidades federais. O segundo estado em universidades é a Bahia, tem 4 federais. São Paulo tem 2, a de São Carlos e a Federal de São Paulo. Nós temos 11 universidades federais, não é só a UFMG. Cada uma dessas universidades tem 3 ou 4 campos, expandindo como polvo. Universidade Federal, por definição, não é só ensino e docência, extensão e cultura, mas também pesquisa e desenvolvimento e inovação. Portanto, nós temos 11 plataformas de pesquisa, inovação e desenvolvimento. Éramos para ser como São Paulo. Nós somos os campeões hoje em números de institutos federais de tecnologia no Brasil. Por que essa potencialidade, essa riqueza intelectual, científica e tecnológica não se transforma em projetos, investimento, desenvolvimento micro-regional, sub-regional e desenvolvimento de Minas Gerais como um todo? Falta de visão estratégica das elites e de governos, porque em Minas Gerais as elites econômicas se satisfazem com exportação, extração e exportação de commodities. São extrativistas. Extrai o boi do pasto, vende a carne. Extrai o grão da terra, vende o grão. Extrai minério da terra, até com depauperação do meio ambiente, e exportam. Olhem a que ponto nós chegamos. A empresa mais neocolonial que opera no Brasil é a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce detém o virtual monopólio de ferrovias e oprime as concorrentes, porque não dispondo de ferrovia, tem que fazer contratos com a Vale, e a Vale acaba absorvendo as pequenas e médias mineradoras, criando, por assim dizer, uma holding de muitas empresas, mas que, na verdade, servem à Vale. Isso chega a um ponto que nós temos uma grande mineradora internacional em Conceição do Mato Dentro, que é a Anglo-American, que extrai minério, mas ela leva o minério ao porto através de um mineroduto, que para o minério expandir até o porto é praticamente um rio que impulsiona o movimento do minério. Por que não se exigiu dessa empresa, que é poderosíssima, construir uma ferrovia? A maior oposição para uma mineradora grande, que não é a Vale, fazer uma ferrovia, é a própria Vale. A Vale não quer concorrência. E agora está entrando uma mineradora chinesa enorme no norte de Minas, que poderá beneficiar muito Janaúba, Porteirinha, Nova Porteirinha, Riacho dos Machados e alguns municípios, até Francisco Sá. O projeto original da empresa chinesa para exportar minério para a China é mineroduto, quando a 500 quilômetros de distância tem um porto no sul da Bahia, conectado com uma ferrovia que vem de Goiás e atravessa a Bahia de oeste a leste, mas o projeto é um projeto de mineroduto, porque os governos Zema são pautados pela mineração predatória, que não olha o interesse público. Isso não é contraditório com o interesse minerário da empresa minerária. Ninguém é contra a mineração, que seria uma grande tolice. Agora, nós temos que ver a questão ambiental, temos que ver a questão social, temos que ver o desenvolvimento regional e o curto, médio e longo prazo. Na medida que há um esgotamento do minério, ainda que seja uma coisa de longuíssimo prazo, o que fica no lugar? Então, nós temos que começar a pensar, e temos agora um desafio. As terras raras. A cava das terras raras na região
do sul mineiro de Poços de Caldas é de 30 a 50 metros de profundidade. A cava das terras raras no Jequitinhonha chega perto até de 1.000 metros. E eles formam montanhas, ao invés de devolver os resíduos secos para dentro da cava. Aí tira os minérios das terras raras, que são estratégicos por quê? Eles são usados para produzir satélite, celular, ímãs e baterias. Tudo que o mundo inteiro quer e precisa na revolução tecnológica contemporânea. Por que nós não fazemos a exploração das terras raras em sociedade com o mundo? Pode vir a multinacional que quiser de todos os lugares, mas o investimento industrial vai ser aqui, a transferência de tecnologia se faz aqui, o engajamento das universidades, a formação de um novo empresariado com uma mentalidade de inovação, a geração de mais emprego e renda e bem-estar naquelas regiões onde o jazimento se encontra para o melhor desenvolvimento de Minas Gerais. As nossas elites econômicas e políticas em Minas são predatórias e atrasadas. A visão delas é exportar commodity e a desindustrialização de Minas Gerais. Está em tempo de reagir. Bom, acho que estamos encerrando, né? Eu queria só fazer essa última pergunta. Essa última pergunta é rapidinha. Qual seria a sua primeira iniciativa no Congresso Nacional, caso você seja eleito em outubro próximo? Eu preciso falar de duas, porque uma é negativa. Eu vou negar uma coisa que existe. Hoje, uma competição eleitoral e um mandato parlamentar encontram-se pautados pelas emendas milionárias, que são uma extração predatória do Tesouro Público. A competência para gerir orçamento, executar orçamento no mundo inteiro é do Poder Executivo. Sim. No Brasil, inventaram o marsupial. E o que você faria? Então? Parte do orçamento, agora são os deputados e os senadores que controlam. Eu não vejo meio termo. Eu já escrevi, está publicado, eu falo isso há 2 anos, agora o presidente Lula falou a mesma coisa. Eu falo isso há 2 anos. Acabar com as emendas milionárias. Acabar. Isso é uma precificação do voto futuro e é uma compra amoral e imoral do voto. E a segunda coisa? Agora, o que eu faria de construtivo positivo? A primeira coisa, entrar com um duplo de projetos para reduzir o atual absurdo direito do aluno faltar às aulas na escola pública em até 25% do ano letivo de 200 dias letivos. Portanto, ele pode faltar até 50 dias letivos e não acontece nada. 50 dias são 10 semanas de 5 dias úteis. 10 semanas, se for uma vez por mês, cada aluno pode faltar uma semana por mês, o que significa desvalorizar a escola, o diretor, o pedagogo, o professor. Então, esse é um projeto. O outro é acabar com a aprovação automática. O aluno aprendendo ou não aprendendo, ele vai para frente e ele termina com baixo nível de escrita, baixo nível de leitura, baixo nível de compreensão, baixo nível de cálculo matemático, não sabe resolver problemas, não sabe trabalhar em equipe, não tem oralidade, não tem resolutividade. Isso tem que mudar e tem que mudar imediatamente. E uma terceira, toda escola pública brasileira, municipal e estadual, tem que implantar, como está na lei que institui a Base Nacional Comum Curricular, ao lado do tempo integral, a educação integral, com música na escola, teatro na escola, dança na escola, artes plásticas na escola, capoeira, estudar os direitos humanos e os valores da democracia, para que nós tenhamos na escola um padrão de humanização do ser humano. Não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. É simplesmente civilizatório, democrático e humanizador. É a primeira coisa que eu pretendo fazer, eleito deputado federal. Acho que a sua marca registrada vai ser na educação mesmo. Muito forte. Bom, gente, muito assunto ainda pela frente. Nós vamos ainda encontrar mais vezes, daí vamos debater alguns desses pontos e aprofundar. E se você quiser fazer uma sugestão, uma crítica também, né? O importante é a crítica. Esse programa vai estar no YouTube, é só colocar lá nos comentários que nós vamos levar em consideração e trazer as perguntas para cá também. Então, da semana que vem. Parabéns. Não. Excelente.